Senhores telespectadores, muito bom dia. Aqui fala Fernando Aguiar com a notícia do Jornal Metro nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. Capa do Jornal Metro. Vem com a mamãe. Alien, Covenant. Oitavo filme da saga continua a viagem de Prometheus. Lula fala a Moro. Não sabia que tinha tido visita de Marisa Letícia ao Triplex em agosto de 2014. Não sei se o senhor tem mulher, mas sempre ela pergunta o que a gente vai fazer. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos, voltei e nunca mais conversei com o Léo Pinheiro, da OS, sobre isso. Estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um político brasileiro já sofreu. Não requisitei, não recebi, não paguei um apartamento que dizem que é meu. Acha que alguém que começou a roubar a Petrobras vai contar? Duque, ex-diretor da Petrobras, você tem conta no exterior? Ele disse, não tenho. Acabou. Não mentiu para mim, mentiu para a consciência dele. Portanto, alguns trechos do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro. Adriana movimentou o dinheiro da prisão. A justiça com crase, mulher do ex-governador Cabral admite ter retirado 1,2 milhão de reais da conta bloqueada e jura desconhecer conjunto de turmalinas de 1 milhão que Sérgio Cabral comprou, não sei. Anselmo Adriana Góes ao sair da 7ª Vara Criminal. Aqui está. Quero crer que meu marido não tenha comprado joias para outras pessoas. E, finalmente, delação da Queiroz Galvão complica paz. Executivos contam que o ex-prefeito do Rio de Janeiro mandou a empreiteira tocar a obra da Olimpíada antes de licitação, mostra a coluna direto ao ponto. Portanto, é a capa do Jornal Metro nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. E como eu faço sempre, vamos agora à página esportiva do Jornal Metro, sem imagem. Ressaca. Reservas do Flamengo empatam com o Atlético de Goiás. De ressaca, depois de conquista do campeonato carioca domingo, o Flamengo lotou mais uma vez o Maracanã, mas não passou de um empate em 0-0 com o Atlético de Goiás, ontem em sua estreia na Copa Brasil. Mesmo diante de 33 mil pessoas, o time de reservas do rubro-negro fez um jogo morno e sem criatividade. No dia 24, as equipes voltam a se enfrentar em Goiânia por vaga nas quartas de final. Quem vencer avança. Novo 0-0 leva a decisão para os pênaltis e empate com gols classifica o Flamengo. O técnico Zé Ricardo escalou apenas 2 titulares ontem, o goleiro Alex Muralha e o zagueiro Rafael Vaz Pará. Entrou no segundo tempo. Desentrosada, a equipe pouco rendeu e o jogo foi sonolento. Aos 29 minutos da primeira etapa, Leandro Damião aproveitou a falha do goleiro Clever e cabeceou rente à trave num dos raros momentos de emoção. A partida também marcou o retorno do meia Ederson, após 10 meses parado por causa de uma lesão no joelho esquerdo. O Flamengo volta ao Maracanã sábado, quando enfrenta o Atlético de Minas Gerais às 16 horas na estreia do Brasileiro. Velhos amigos. De peso, Real Madrid e Juventus farão a final da Liga dos Campeões. O time espanhol pegou vaga, mesmo com derrota por 2-1 para o Atlético. De um lado, o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com 11 títulos. Do outro, um bicampeão europeu, mas que conhece bem os caminhos de uma finalíssima. Real Madrid e Juventus voltam a se enfrentar na final do torneio, dia 3 de junho, no Millennium Stadium, em Cardiff, no país de Gales. O time espanhol conseguiu uma vaga ontem, mesmo tendo perdido por 2-1 para o Atlético de Madrid. Os merengues haviam vencido a primeira partida por 3-0 e seguraram a vantagem, mas não foi tão simples. O Atlético começou fulminante e com 16 minutos já ganhava de 2-0 com gols de Niguez e Griezmann. Caso fizesse mais um, a partida iria para a prorrogação e por isso mesmo continuou a pressão. O Real pouco criava, mas nos minutos finais da primeira etapa, Benzema
fez linda jogada e cruzou para Cruz bater. Oblak defendeu, mas Isco marcou no rebote e esfriou as chances dos donos da casa, que passaram a precisar de 5 gols. Ao Atlético de Madrid, resta guardar na lembrança a festa da torcida colchoneira no Vicente Calderón, em seu último jogo pela Liga no estádio. A partir da próxima temporada, a equipe passa a mandar campo no novíssimo Wanda Metropolitano. Isco comemorou o gol que garantiu o Real Madrid na final. No jogo da emoção, Chapecoense volta a Medellín e perde a Recopa. Nacional 4 e Chapecoense 1. Foi muito mais que um jogo, mais que uma final. Uma relação entre duas equipes, duas torcidas e dois países construída pela dor e pelo carinho. Foi o jogo que deveria ter acontecido em novembro do ano passado, quando o Atlético Nacional e Chapecoense se enfrentaram no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela final da Copa Sul-Americana de 2016. O avião da Chape caiu, deixando 71 mortos, e no dia da partida decisiva o estádio ficou lotado, não para ver um jogo, mas para homenagear as vítimas. Aquele seria o primeiro jogo da decisão da Sul-Americana, e os verdolagas, campeões da Libertadores, num gesto histórico, cederam o título ao time do Chapecó. Ontem, no mesmo estádio, eles se reencontraram no duelo final da Recopa, título disputado entre os dois vencedores continentais. Os catarinenses venceram por 2-1 no primeiro jogo, na Arena Condá, mas ontem deu Atlético Nacional. Melhores em campo, os colombianos golearam por 4-1 e foram campeões. Moreno abriu o placar com menos de 2 minutos para os donos da casa e Ibargüen ampliou aos 39 minutos. Na etapa final, Moreno marcou novamente aos 22 e Ibargüen voltou a balançar as redes, fazendo 4-0 aos 35 minutos. Túlio de Melo fez o gol de honra do time brasileiro aos 38 minutos, mas já era tarde para uma reação. O encontro foi recheado de emoção e, como bem definiu o zagueiro Neto, um dos sobreviventes da Chapecoense e que estava no estádio ontem com a equipe, foi o fechamento de um ciclo. A sensação era de que as torcidas estariam felizes, independente de quem vencesse. Depois da partida, os jogadores do Chapecoense, choraram ainda no gramado. A torcida colombiana aplaudiu os brasileiros e o sentimento era o de que o futebol venceu. Gabriel Medina, no páreo. Ídolo do surf nacional, Gabriel Medina se recuperou da derrota da terça-feira e avançou à terceira fase do CT de Saquarema, do Círculo Mundial de Surf. Na repescagem disputada ontem em Saquarema, Medina superou o brasileiro Gessé Mendes por 14,20 e 10,66 pontos e confirmou seu favoritismo. Por causa das más condições do tempo, a etapa foi interrompida e deve recomeçar amanhã. E agora a última notícia da parte esportiva do jornal Metro. Liverpool, Uru 1, Fluminense 0. No sufoco, Fluminense perde, mas vai à segunda fase. Com uma apresentação sem brilho e recheada de erros, o Fluminense parou na catimba do Liverpool URU e perdeu por 1-0 ontem no estádio Centenário em Montevidéu. Apesar do revés, o tricolor avançou para a segunda fase da Copa Sul-Americana, pois já havia vencido a primeira partida no dia 5 de abril por 2-0 no Maracanã. O sorteio para a segunda fase da Copa Sul-Americana acontece no dia 2 de junho, quando serão definidos o adversário, as datas e os locais dos próximos confrontos. No domingo, o Fluminense retorna aos gramados e faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos às 11 horas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E aqui nós encerramos a leitura do Jornal Metro. Vamos rever a capa. Aqui está a capa do Jornal Metro. Nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. Senhores telespectadores, senhores ouvintes, muito obrigado. Aqui se despede o seu amigo Fernando de Aguiar. Leitura do Jornal Metro. Produção e apresentação,
Fernando de Aguiar.